tudo bem? Eu sou Ana Maria. Hoje eu vim ensinar para vocês essa cestinha. Essa cestinha pode ser feita para deixar no banheiro. É um super presente, porque vocês podem fazer alguns extras. Por exemplo, colocar uma toalha, tá? Fazer este coraçãozinho que pendura qualquer puxador em algum lugar do banheiro. A gente injeta muitas vezes um cheirinho nele. Vocês podem, para dar de presente, ó, pode ser com água de lençol, pode ser assim, deste jeito, ó. Vem, põe a toalha. É um mega presente isso aqui. E aí vocês vêm e ajeitam. Então, cada coisa, isso aqui é tudo opcional. Vocês podem fazer só com a toalha e um cheirinho. Aí a pessoa usa e no banheiro pode deixar, por exemplo, para guardar, deixar o rolo de papel higiênico, o extra que você deixa de reserva. Você pode guardar alguns perfumes que você tenha no seu banheiro. Então, é uma coisa super, super útil, tá? E além disso, é linda. Na toalha, a gente usa o mesmo tecido que nós usamos na cestinha. Vocês podem colocar rendinha ou não. Ou se não, vocês deixam para colocar a renda só na parte da cesta. Então, vamos lá. Eu uso aqui 2 tecidos. Eu não gosto de chamar esse tecido de forro, porque na verdade não é um forro, ele aparece. Então, eu gosto mais de chamar um tecido complementar. E tem que ser algo combinando com o meu tecido principal. No meu caso aqui, eu vou chamar esse aqui de principal. Então, a minha cestinha vai ficar assim. Este tecido eu vou usar na parte de dentro, este na parte de fora. Então, quando eu fizer a vira da minha cesta, ele vai ficar assim. Isso daqui, que é o meu tecido de dentro, vai ficar viradinho para fora com esta renda neste lugar. Olhem que lindo que fica. Então, vamos lá. Eu uso para a parte externa, eu corto um tecido de 27 de altura por 52 de largura. E a manta que eu uso é a manta R2. Como é a poli R2, ela é mais estruturada, eu prefiro, eu acho que para cestinha fica melhor. Tá? Uma outra eu acho que ia ficar muito mole, ela ia começar a dobrar a cesta. Então, eu quilto. Então, eu corto, de novo, largura 52 centímetros por 27 de altura. Isso para eu poder quiltar. Então, eu tenho um tecido um pouquinho maior do que realmente eu preciso. Depois que eu quilto, aí sim eu refilo do tamanho exato. O tamanho exato que eu refilo depois de já estar quiltado, eu corto de 25 de altura por 50 de largura. E o forro eu também já corto. Como o que vou quiltar vai ser só tecido principal e a manta, só este aqui é um tamanho maior. O forro você já pode cortar de 25 por 50 centímetros. Então agora eu vou fazer a minha marcação para eu poder quiltar. Então, eu venho aqui com a minha régua. Eu gosto de usar muito o ângulo de 45 graus. Meu ângulo de 45 graus está aqui. Eu coloco ele na parte de baixo do meu tecido. Eu mais ou menos coloco sobre, tá? A minha parte de baixo do tecido. Eu vou quiltar a cada 5 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, meu ângulo está aqui. O de 45 centímetros, o risco está aqui. Eu acerto exatamente sobre o meu tecido aqui embaixo. E aí, eu risco aqui. É mais fácil vocês riscarem do meio para fora, do que vocês virem daqui da ponta riscando. Às vezes, o tecido meio que dá umas dobrinhas quando a gente
faz um risco muito grande. Então, fiz o primeiro e agora eu vou marcando a cada 5 centímetros. Venho e assim eu faço no tecido todo, tá? Depois eu vou para a máquina e vou quiltar. Vocês podem quiltar com ponto reto, com um ponto decorativo. Esse aqui eu vou fazer com ponto reto. E eu até vou colocar uma linha contrastante para vocês poderem enxergar melhor. Mas eu gosto já de ter a cola, o tecido já estar colado na minha manta. Eu uso muito a cola spray, eu gosto muito. E daí eu marco. Mas vocês podem marcar primeiro e colar depois na manta, dá na mesma. Agora, eu vou quiltar dos dois lados, para um lado e para o outro. Só no ângulo de 45, ó, de novo, a minha régua tem o ângulo de 45 para cá e o ângulo de 45 para cá. Eu posso fazer assim. Na hora que eu faço isso, ó, já ficou meu ângulo de 45 de novo. Aí, eu continuo marcando de novo para lá e para cá. Reparem que no ângulo de 45, ó, se eu fizer assim, ele fica um quadradinho perfeito, tá? Então, aí vocês têm certeza que tá realmente no ângulo de 45 graus. E aí, eu continuo marcando a cada 5 centímetros o meu tecido todo para eu poder quiltar. Vou acabar aqui e já vou para a máquina. Então, agora eu vou quiltar. Resolvi fazer um ponto decorativo, que é um ponto de ondinhas, tá? Nem todas as máquinas têm, mas se fizer um ponto reto também fica super bom, tá? Só, detalhe, tô quiltando só o tecido principal e a manta, sem o forro. Uma coisa que as pessoas não podem é ter preguiça. Quem tiver esse pé de quilt reto é o ideal, tá? Por quê? Porque ele tem dentinhos em cima, fora os dentinhos da máquina. Então, te ajuda a empurrar melhor o teu tecido. Se você colocou a cola no tecido, também ajuda demais para evitar que ele vá formar pregas o tecido. Quem não tiver esse pé, pode também usar o pé de costura normal, tá? Não vão deixar de fazer só porque vocês não têm esse pé. Toda vez que a gente vai quiltar alguma peça, sempre comecem de uma linha central. Poderia ser esta, esta ou esta. Sempre, sempre. Porque quando você começa de uma ponta, o teu tecido pode começar a andar. Então, fazendo isso, você já estabiliza o teu tecido na manta. Então, fica um trabalho muito mais bonito. Então, já quiltei a minha peça, ela ficou desse jeito, ó. Esse ponto dá um charminho bem legal para a peça. Agora, quando eu for lá pro ferro, para eu tirar a marcação da minha caneta que some, eu não gosto muito de ir com o ferro todo, porque eu acho que é chata demais a manta. É melhor vocês irem com a pontinha do ferro tirando, tá? Com a lateral assim do ferro, para não precisar colocar o ferro todinho na peça. Pode tirar também com o secador de cabelo, tá? Porque isso aqui sai com calor. Mas se vocês forem também fazer com o secador de cabelo, sempre vocês têm que ir mexendo o secador, nunca deixar ele quente muito tempo no mesmo lugar, senão o tecido pode queimar, começar a ficar amarelado. Tá vendo? Ó, ele some direitinho tudo. Aí, se no final da peça ainda vocês perceberem que ficou um pouquinho, vão de novo com a pontinha do ferro e tiram. Cuidado só pro ferro não encostar na manta, tá? Porque a manta meio que derrete e suja o ferro. Pronto, acho que agora já foi quase tudo, tá?
Mas olha que charme que fica. Às vezes a gente não dá muita bola para alguns pontos decorativos que são simples, mas ó, fica uma graça. Você poderia ter feito o quilt reto também, fica bem bonito. No lugar de fazer a linha, essa linha meio avermelhada, vocês poderiam fazer também com essa linha, é um azul acinzentado, é meio cinza isso. Poderiam ter feito com a linha cinza também, tá? Só não deixem de fazer. Vamos lá, agora eu vou refilar. Então, agora eu vou refilar na medida final. 25 por 50. Se vocês não têm muita segurança em chegar e cortar logo de cara, a gente pode vir de novo com a caneta que some. Aí vocês fazem um risco horizontal, tá? Horizontal. Vem, fazem o risco horizontal, tá? Eu preciso de 25 centímetros de altura. Mas reparem, eu não tenho uma régua larga para eu ir cortando ou marcando tudo de uma vez. Então, eu vou marcar 25, o meu primeiro risco tá aqui. Eu vou marcar 25 centímetros. Daqui para cá, eu tenho 25. Coloco a minha régua sobre o meu primeiro risco, faço um traço. De novo, mais um traço. De novo, mais um traço. Eu tô com 3 riscos. Pego a minha régua e eu faço um risco de ponta a ponta. Eu poderia ir cortar direto, eu já corto direto, mas para quem não tem ainda aquela segurança, façam desse jeito, daí vocês perdem bastante o medo. Depois, quando tiverem mais prática, vocês já cortam direto. Agora, ó, eu tenho certeza que eu tenho dois riscos paralelos. Como eu faço para traçar o meu outro segundo risco aqui, perpendicular a este? Eu venho com a minha reguinha, pode ser essa régua grande. Eu pego qualquer linha horizontal da minha régua, eu só não gosto de pegar essa borda. Qualquer linha horizontal da minha régua e coloco sobre esse risco que eu fiz aqui embaixo. Reparem que na hora que eu faço isso e eu traço este risco aqui, ó, eu tenho um ângulo reto aqui. Então, eu tenho certeza que este meu risco, ele está completamente perpendicular a esse meu risco horizontal. Então, o vertical está perpendicular num ângulo de 90 graus a este meu risco horizontal. Agora, eu já tracei esse risco. Eu preciso ter daqui para cá 50 centímetros. Eu venho com essa minha régua grande e faço isso aqui, ó. Essa régua não é de 60? O meu 50 é aqui. Eu coloco sobre o meu risco, traço uma linha, tudo isso, como eu já falei, vocês podem cortar direto, tá? Mas isso é uma segurança a mais. Agora, vocês podem riscar, vocês podem ir de ponta a ponta, mas também tem uma certeza maior, ó, qualquer linha horizontal da minha régua sobre o meu risco que eu já tinha feito. Aí, vocês vêm e traçam este risco aqui. Fazendo isso, eu tenho certeza que o meu retângulo que eu preciso de 25 por 50, ele está completamente certinho, ele não está fora de esquadro. Agora, vocês podem vir com o cortador e cortar. Como eu já ensinei, sempre de frente, tá? Aqui. Acertei aqui. Eu tô colocando o meu risco bem rente à minha régua, tá? Bem rente à régua. Abre o cortador, vem reto, corta. Cortou. O outro lado, o risco tá rente à minha régua, cortou. Agora, aqui, por exemplo, esta parte tá maior. O que eu faço? No lugar de eu fazer isso aqui,
É mais fácil fazer isso aqui. É mais seguro. Acerta qualquer linha horizontal da minha régua, eu vou pegar essa aqui. Qualquer linha horizontal da régua, naquele tecido que eu acabei de cortar, acerta com o risco que eu fiz, vem e corta. Mais um, vira agora. Tô acertando aqui, vem aqui, corta. Faltou aqui. Pronto. Agora sim, eu tenho o meu retângulo de tecido principal de 25 por 50 e eu já tenho o meu tecido secundário também cortado de 25 por 50. Agora é a colocação da renda. A renda eu já tinha deixado cortada aqui. Reparem que essa renda aqui é um guipir. Eu não tenho muito tecido para a parte de dentro. Quando eu tenho uma renda mais larga, eu até gosto de colocar costurado junto. Esse daqui eu não quero fazer isso, eu acho que eu vou costurar no final. Porque se eu costurar, reparem, se eu costurar a renda, na hora que eu prendo um tecido no outro, o meu tecido vai esconder quase toda a minha renda. Então, esse tipo de renda eu prefiro costurar na mão, no final, tá? Eu só costuro, por exemplo, essa renda daqui, ela tem um bom tecido aqui pra dentro, que não vai me fazer perder da estampa da minha renda, do trabalho da minha renda. Então, essa eu costuro junto. Essa daqui, que eu tenho pouco espaço, eu vou costurar no final. Então, o que eu faço agora? Eu venho, eu coloco direito do meu tecido principal com o direito do meu tecido de forro, aqui. Quem se sentir mais segura, pode colocar alfinete. Prende com o alfinete aqui. Prende com o alfinete aqui e vai costurar com um pé de máquina. Eu vou trocar aquele pé, porque aquele pé que eu usei é só pra gente poder quiltar reto. Eu vou colocar o pé normal agora e vou passar um pé de máquina. Então, agora eu venho com a minha agulha no meio do pé e eu vou costurar a um pé de máquina. Quer dizer, essa medida tem 0,75. Se alguém for costurar na máquina industrial, vai ficar uma medida de meio centímetro. Não vai fazer diferença para isso, tá? Mesmo a gente cortando o forro do mesmo tamanho, reparem que acho que com todo mundo acontece isso. Ele sempre cresce um pouco. Por quê? Porque esse pano aqui, esse tecido aqui, ele tá grossinho e esse aqui é fino. O pé calcador, ele tem uma força muito grande, então ele vai meio que esticando o teu tecido e geralmente acontece isso. Mas quando acontecer, não tem problema. Chega lá e a gente corta esse excesso. Tá, então, vamos lá. Lembrem que eu costurei o meu forro no meu corpo, no corpo da minha cestinha. Agora, eu dobro ela e eu passo uma costura, então vai ficar forro de um lado, corpo do outro. Eu passo uma costura aqui, ó, um pé de máquina. E eu deixo uma abertura na parte lateral, tá? Poderia deixar a abertura aqui na parte da base também da minha cestinha, mas eu preferi deixar na lateral a abertura, tá? Eu costurei aqui, ó, um pé de máquina. Então, reparem que eu dobrei a minha cestinha. Então, aqui ficou o forro e aqui ficou o corpo. Passei essa costura de um pé de máquina, deixei uma abertura de mais ou menos uns 10 centímetros. Eu já falei uma vez num outro vídeo, eu não gosto de dar retrocesso nessa abertura, porque como eu tenho que passar toda essa minha peça por este buraquinho, eu prefiro que, se por um acaso eu deixei um espaço muito pequeno, eu prefiro que minha costura descosture a que vai rasgar o meu tecido, tá? Agora, o que eu fiz? Eu peguei a minha régua e fiz uma marcação de caixa de leite.
de 5 centímetros a partir da costura. Reparem, isso aqui é só para quem não sabe, a grande maioria sabe, mas eu prefiro explicar. Tem gente que às vezes não sabe isso. Caixa de leite tem várias maneiras de fazer. Esta maneira daqui, ó, eu vou cortar o meu no risco. Então, é a partir da costura que eu meço 5 centímetros aqui e daqui para cá 5 centímetros. Então, eu venho e faço esse risco. Nesta lateral daqui, reparem que aqui é a dobra do meu tecido, porque eu dobrei a minha cestinha. Na dobra, eu não tenho costura, então eu tenho que imaginar que a minha costura é como se fosse a dobra. Então, neste caso, os 5 centímetros são a partir da minha bordinha, aqui, ó, nessa parte da dobra. Aqui embaixo, não, é a partir da minha costura. Então, reparem, daqui para cima eu tenho 5 e daqui para cá, a partir da minha dobra, eu tenho 5, tá? A mesma coisa eu fiz aqui, nessa parte do corpo, 5 centímetros. Se eu colocar a minha régua aqui, ó, 5 centímetros da costura para cá, 5 centímetros da costura para cá. Neste caso aqui, é a minha dobra, tá vendo? Então, é a partir da dobra, 5 centímetros e 5 centímetros, aqui, ó. Aí, eu venho com a tesoura, esta, como eu já falei, é uma das maneiras de fazer. Cortem sem medo sobre o risco. Cortou, cortou. A mesma coisa a gente faz na parte do forro. Vem aqui, corta e corta sobre o risco. Agora, temos que fazer a costura. Ó, a costura é assim, eu venho e abro o forro. Aqui, tá vendo que já tem a marca onde tá a minha dobra. Aqui é a minha dobra, tá vendo? Então, na hora que eu abro, eu acerto a minha dobra com a minha costura. Às vezes, fica uma ponta aqui, mas é só vocês abaixarem que vocês conseguem acertar. Põe um alfinete e costuro um pé de máquina. Nesse comecinho aqui e nesse final aqui, eu dou retrocesso. Mas vocês já podem ir para a máquina com tudo alfinetado, tá? Ó, de novo. Aqui está o meu corte. Aí eu venho, abro, tá? Abro. Isso daqui eu acerto. Vocês veem e acertam aqui. Costura com costura. Se aqui eu tombei a minha costura, o meu excesso para cá, aqui eu também vou tombar pro mesmo lado. Tá vendo, ó? As duas tombadas pro mesmo lado. E aqui eu vou tombar pro lado contrário, porque assim, ó, faz um encaixe e a costura fica mais bem feitinha, tá? Põe alfinete. A mesma coisa no corpo. Abre, acerta aqui. Como aqui tá mais grossinho, e eu vou costurar sempre na máquina doméstica, tá? Aqui vocês podem abrir para que não tenham dificuldade na hora de costurar. Vocês podem abrir essa costura, põe alfinete. Mesma coisa do lado de cá. Desse lado eu não tenho costura porque é a lateral. Repare, lembra que era um pano inteiro aqui que eu dobrei. Então, deste lado eu não tenho costura, só tenho costura de um lado. E aqui eu venho e eu vou abrir as duas costuras. Poderia tombar também, mas nesse caso aqui eu vou abrir, tá? Abrir aqui e abrir aqui. Põe alfinete e eu vou para a máquina agora. Lembrando sempre que é bom vocês darem retrocesso no comecinho e no final da costura.
tá? Vou lá pra máquina. Um pé de máquina, retrocesso. Bem, abro a minha costura em cima e embaixo. Finaliza, retrocesso. Do outro lado, mesma coisa. Sempre, quando vocês colocam aqui, vocês tomem cuidado de vocês puxarem bem esse tecido para não ficar nenhuma prega, tá? Então, venham com o dedo e assentem bem o tecido aqui, tecido principal. Então, já costurei o forro. Vamos cortar todos os fios, tá? E agora a gente vai desvirar a peça. Ó, tá? Eu deixei uma abertura lateral. Então, eu venho aqui com cuidado, dou uma dobradinha. E agora vai. Sempre, devagar e sempre. Aqui. Esse aqui é o meu avesso. Tá? Esse é a parte de dentro da cestinha. Vamos virar pro direito. Aqui. Lembrem que eu disse que essa renda que eu tenho aí, ela é um pouquinho fina. Então, por isso que eu não costurei ela junto com a cesta, tá vendo? Ela, o fundo dela é um quadrado. O fundo dela é um quadrado. Mas a cestinha, na parte de cima, ela fica redonda, ela não fica quadrada, tá? Mas a base dela é quadrada. Então, essa parte aqui está acontecendo por causa da minha manta R2, que ela é mais durinha, por isso que ela levanta. Eu poderia ter cortado um pouquinho do excesso, mas não tem necessidade. Aí, o que eu faço? Eu venho com um alfinete aqui e vou prendendo. Eu vou dando uma abaixada aqui no forro, aqui. E prende com o alfinete, aqui, ó. Assenta e prende. A volta, e assim vocês fazem a volta toda. Então, reparem que na hora que eu faço isso aí, ó, a volta toda, já dou uma acertada no meu tecido principal e no meu tecido complementar. Depois, eu posso vir aqui, ó, isso aqui que vira, tá vendo? Que faz essa barrinha, que aqui tem um alfinete. Isso aqui que faz o barradinho da minha cesta, que ainda não rebati a costura, tá? Aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó. Este seria o barrado da cesta. Aí, vocês podem deixar da largura que vocês quiserem. Olha que graça que fica. Da largura que quiserem. E depois, por causa dessa minha renda ser muito fininha aqui, eu venho e costuro na mão. Onde eu só tenho uma costura na minha cesta, porque o resto era um tecido inteiro, tá vendo? Então, só tenho uma costura. Onde que eu vou deixar a emenda da minha renda? Na parte da costura. Então, agora, ó, eu vou costurar na mão com um pontinho invisível. Se eu costurar ela sobre o meu vermelhinho, eu posso ir com micro pontinhos, com uma linha desta cor, que não vai aparecer nada, tá? Não precisam ficar, tipo, presas, tipo, eu não sei fazer ponto invisível. Com micro pontinhos, ela não vai aparecer.
Aqui eu tenho que deixar um pedacinho de renda para eu poder fazer o acabamento. Quando eu der a volta toda, eu vou fazer um acabamento aqui para ficar bonito, tá? Eu vou costurar na mão, já já eu mostro para vocês. Então, ó, eu peguei uma linha, não dupla não, é um fio só. Porque é uma coisa meio delicada, então não vou ficar presa, não vou ficar fazendo com costura dupla não, linha dupla. Então, eu venho, reparem que a minha costura está aqui. Eu deixei mais ou menos 1,5 centímetros aqui, ou 2, sem costurar. Fiz um nozinho que eu comecei aqui, e daí vocês veem aqui, ó. Sai aqui, dá uma pontadinha atrás, pequeno pontinho, e anda lá pra frente. De novo, reparem que como eu tô usando uma linha da cor da minha renda, ela não aparece. E aqui estou colocando sobre, mais ou menos ao 0,5 centímetro da bordinha do meu tecido vermelho, que é o meu tecido da parte interna. Vou fazer isso a volta toda. Quando estiver chegando aqui, eu mostro para vocês como é que eu faço este acabamento aqui. Então, reparem que aqui, ó, já tô chegando no final. Eu cortei um pouquinho a minha renda, daí eu venho e faço uma pequena dobra aqui na renda. Venho e continuo costurando. Tô quase acabando aqui, aqui. A minha renda de cima, que é essa que eu comecei, eu dei uma dobrada. E aqui vocês podem fazer um fechamento. Aqui, ó, prende. E aqui eu dou um pequeno arremate, posso vir pra cá. Se vocês não quiserem colocar renda, também não precisa. E depois, ó, vocês podem vir com a própria linha e fazer um fechamento aqui também, daqui para baixo, tá? E daí fica bom. Por exemplo, se por algum motivo vocês não gostaram do acabamento, vocês podem até colocar um lacinho, vocês podem colocar um botão, que também dá um arremate bom, tá? Ó, eu vou fazer aqui assim, mas eu não vou fechar tão já. Eu só queria mostrar para vocês que, olha, eu posso ainda abrir, levantar a aba da minha cestinha. Tá vendo? Se vocês não quiserem, por exemplo, colocar a renda, vocês podem só rebater uma costura aqui, tá? Não precisa colocar a renda, é que a renda dá um charminho mais legal. Aí, ó, assentam bem aqui, fecham esse vãozinho, porque foi por aqui que eu virei a minha cesta, lembram? Aí, vocês vêm com uma linha dessa cor vermelha mesmo, com pontinho invisível, fechar aqui. Aí, ó, a cesta fica desse jeito. Aqui é só acabar, costurar um pouquinho aqui mais pra baixo, mas reparem que a renda não tá presa na minha cesta aqui, tá? Porque aí vocês podem deixar essa dobrinha menor ou maior, de acordo com o que vocês querem colocar dentro da cesta. Então, a cesta é basicamente isto. E já já eu vou fazer a toalhinha que acompanha essa cesta, mas a renda dá um super charminho nela, tá vendo? E não precisa ser esta, pode ser uma renda de algodão, pode ser uma cianinha, o que vocês tiverem em casa, fica bonito, tá? Então, é isso. E já já, então, eu vou fazer a toalha para fazer o conjuntinho, que fica bem legal, tá? Então, agora vamos fazer a toalha para fazer conjunto com a nossa cestinha. Essa minha toalha, ela tem 30 centímetros de largura. Eu acho que depende muito da marca. Então, eu vou aproveitar os restinhos de tecidos que eu tinha. Eu vou colocar este aqui no meio, este aqui em cima, vou colocar este aqui embaixo e uma rendinha só para dar um charminho. E para combinar,
com a renda que eu coloquei aqui na cesta. Como eu disse, como aqui eu tenho pouco espaço, eu vou costurar isso aqui separadamente. Aqui são restinhos que eu tinha, vocês podem aproveitar qualquer restinho, tá? Eu não gosto muito de colocar renda aqui em cima, porque eu acho que à medida que você vai lavando, ela pode tombar a renda, a não ser que você coloque e passe uma costura aqui para prender, tá? Agora, vamos lá. Eu vou falar as medidas que eu usei aqui. São restinhos. Esta minha tira do meio, ela mede 9 centímetros por 32. Eu deixei sobrar 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá. Essa daqui, ela mede 4 centímetros por 32. Vou dobrar ela ao meio, tá? Porque dobrando ao meio, ela me dá um acabamento legal aqui. Eu não tenho que ficar me preocupando em costurar aqui e depois ir dobrando e me queimando com o ferro. Costurando ela dobrada, na hora que eu viro, ela já fica retinha aqui. Esta tira daqui, ela já é maiorzinho, ela mede 10 centímetros. 10 centímetros de largura por 32 também. Eu vou passar uma costura, um pé de máquina aqui e um pé de máquina aqui. Ela também está dobrada, tá? Então, eu deixo a parte que está aberta, essa parte aberta, eu costuro com a borda do meu tecido, um pé de máquina, e depois eu vou abrir aqui. E aqui fica a dobra. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. A minha parte aberta fica aqui na bordinha e depois eu vou tombar. Na hora que eu tombo, fica acabado aqui. Vou para a máquina e costurar com o pé de máquina. Então, vejam, eu costurei aquela minha tira mais larga, dobrada, a minha dobra tá aqui e as pontas abertas estão aqui. Costurei com o pé de máquina, a mesma coisa aqui. Eu tombei as costuras pro lado de dentro, pro lado desse meu tecido estampado. Tombei para cá, tombei para cá. Como esta minha rendinha, ela é bem estreita, eu vou passar uma costura aqui, ó, vou prender com alfinetes e vou passar uma costura aqui. A linha que eu costurei isso daqui foi uma linha vermelha. Neste caso aqui, eu vou costurar com uma linha branca, em cima e embaixo, bem rentinho aqui, para que não fique aparecendo esse meu vermelho. Então, ele é encostado nesse pano estampado. Vou costurar aqui, ó, separado, sem estar com a toalha ainda, tá? Vou lá para a máquina e vou costurar. Então, já costurei na máquina com uma linha branca. Eu subi um tiquinho essa minha renda, um tiquinho, tipo 1 ou 2 milímetros sobre esse meu pano cinza, tá? Para não ter perigo de aparecer nada do vermelho aqui embaixo. E ficou bom, tá? Ficou um pouquinho sobre o cinza. Tá vendo? Ó, aqui dá pra ver. Vendo aqui? Um pouquinho só. Agora, eu acerto a posição que eu quero. Eu fiz de um jeito que sumisse todo esse meu barrado aqui. Mas vocês podem fazer menor, tá? Nada impede que apareça essa parte brilhante da toalha, tá? O meu tá cobrindo tudo, mas poderia aparecer. Aí, o que eu faço? Eu gosto de dobrar essa bordinha aqui, eu gosto de dobrar tipo 1 milimetrinho menor do que a minha toalha. Tem pessoas que às vezes preferem dobrar aqui e costurar lá para trás. Eu acho que fica um pouquinho grosso demais. Eu prefiro só dobrar uma vez e deixar um pouquinho menor do que o tamanho da minha toalha, mas é assim, é bem pouquinho mesmo. É tipo isto aqui, não sei se dá pra ver. Aqui, tá? Quando vocês dobram aqui, é importante que vocês venham com alfinete. Isso aqui eu vou subir mais um pouquinho, tá? Mas só pra mostrar aqui, ó. Essa parte aqui fica feio se a gente deixar pra fora. Então, vocês vêm com a pontinha de um alfinete e põe lá pra dentro, ó.
Vamos lá. Aqui. Tá ganhando de mim essa pontinha. Aqui. Tá? Então, vocês vêm e põem lá pra dentro. Fica bem mais bonito o acabamento, tá vendo? Ó. Essa ponta a gente sempre consegue esconder com a pontinha do alfinete. O ideal seria sempre alinhavar isso, tá? Então, eu vou alinhavar e daí eu vou passar uma costura com linha vermelha em cima e branca embaixo, para não aparecer a costura vermelha na toalha, tá? Sempre presta atenção que a máquina esteja bem regulada para que não fique aparecendo a linha vermelha aqui em cima. E aqui, se você costurar com linha vermelha, também não tem problema, tá? Mesmo passando sobre a renda. Eu vou alinhavar e já mostro pra vocês. Alinhavado a volta toda. Agora eu vou pra máquina costurar. Reparem que eu vou costurar bem na bordinha, tá? Parou, agulha pra baixo, levanta, gira. Aqui, às vezes, custa um pouquinho mais, porque aqui tá mais grosso, tá? Tem bastante tecido e tem uma renda dobrada ainda. Nessa parte que a costura fica mais grossa, eu ajudo um pouco a máquina com o volante, girando eu com a mão o volante, tá? Eu vou sempre devagar, para não ter perigo de quebrar minha agulha ou de travar a máquina nessa parte. Reparem que eu vou acabar aqui. Eu sempre, quando começo costurando algo, começo de um meio. Eu já disse isso até em outros vídeos. É muito mais fácil você começar de um meio do que você começar de qualquer ponta, tá? Eu comecei aqui. Nem dou retrocesso, porque eu gosto de deixar a minha linha comprida. Depois eu vou com ela lá pra trás, dou um nozinho e escondo a linha. Tá vendo, ó? Comecei aqui, acabei aqui. Eu passo os fios aqui pra trás, coloquei na minha agulha, passo aqui pra trás. Eu tenho 2 fios vermelhos e 2 fios brancos. Eu posso, por exemplo, dar um nozinho, posso dar um nozinho aqui, ou um branco e um vermelho. Aqui, um branco e um vermelho. Coloco na agulha, que eu estou com uma micro agulha aqui. E aí, eu vou passando a minha agulha entre a toalha e entre o tecido. Então, sempre cuidado para que a minha agulha não apareça aqui. Passou aqui, ó. Esse acabamento fica muito melhor do que um retrocesso. Fica seguro também, porque eu tô dando 2 nós. E fica melhor acabado. Nesse caso aqui, ó, eu acho que eu peguei as linhas invertidas. Então, o meu branco ficou longe do vermelho. Então, eu ando com o meu branco até perto do vermelho. Dou um nozinho. Ponho na agulha de novo. Gente, daquele jeitinho que eu ensinei. Olha o tamanhinho do buraco dessa agulha. Ele é mínimo. Entraram 4 fios. Ele é bem pequenininho mesmo. Passo aqui. Cuidado para minha agulha não aparecer aqui. Ando com ela um pouquinho. Ó. Então, já acertei aqui. Tiro os alinhavos. Eu gosto sempre de alinhavar com uma linha de outra cor, uma linha mais contrastante, porque assim fica mais fácil para eu tirar os alinhavos. O certo do alinhavo é você cortar de tempo em tempo, assim, sei lá, a cada 3, 4 pontos, e aí você puxa. Não é puxar o fio inteiro que fique tudo certinho, tudo engruvinhado, tá? É cortar pedacinhos de fio só. E com linha de cor diferente, fica mais fácil pra gente puxar.
vendo, ó? Cortei ali, aqui. Aqui na toalha sempre é um pouquinho mais difícil, né? Porque é um tecido mais peludinho. Aqui e pronto. Aqui tem um nozinho. Aqui, por exemplo, quando fica mais difícil tirar, o certo seria ir com uma agulha de ponta, uma tesoura de ponta bem fininha e cortar os fios. Mais fininha que esta. Tá? Mas é basicamente isso, ó. Essa seria a toalha. Ai, que graça que fica. E como eu já disse, não precisa ser esse tipo de renda. Pode ser cianinha ou pode não ter renda. Desde que vocês coloquem tecidos que combinem, que fiquem bonitos, pode até não ter renda, tá? Não fiquem presas a não tenho renda, não posso fazer. Eu ainda não fechei essa parte que eu virei a minha cestinha, mas eu vou ainda fechar com pontinho invisível. E olha que graça que fica, um belo de um presente. Pode ter aquele cheirinho, aquele aromatizador, ou uma água de lençol e fica super bonito. É um super presente de Natal para qualquer um, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, podem curtir. Se não gostaram, curtam do mesmo jeito, tá bom? E se inscrevam no nosso canal, tá? Um beijo para todos. Tchau!